Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, estamos sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, o horário da 1h30 da tarde, você acompanha há muito tempo, é uma tradição no debate político, na discussão dos temas que são importantes, né, que estão na pauta no nosso dia a dia aqui na cidade, na região metropolitana, o meio ambiente, a saúde, a educação, o transporte público, a segurança pública, enfim, a nossa pauta municipal e regional, né, de todos os dias e, claro, os assuntos importantes, né, sempre na nossa discussão também, assuntos e temas de interesse nacional, temas que vão se repetindo. Aí a pauta nacional voltada para a ligação Rio de Janeiro-Brasília, né, e envolvendo a Globo também, né, porque a Regina Duarte acabou meio que aceitando e ainda vou confirmar e tal, deixa eu me cercar de gente que eu conheço, que eu tenho confiança, essa coisa toda, enfim. A história do noivado com o Bolsonaro, o noivado dela com ele com ela, enfim, essa conversa que rolou ontem pela mídia nacional. A verdade é que me parece absolutamente certo que a Regina Duarte vai assumir mesmo a Secretaria Nacional da Cultura. A gente falava aqui na provável recriação do Ministério da Cultura, mas parece que isso está descartado, né? Ela não faz questão de ser ministra. A única alteração que vai haver é que a Secretaria Nacional de Cultura, né, ainda bem, né, vai sair da pasta do turismo com o tal Marcelo Antônio, que é o ministro absolutamente enrolado nas questões laranjais aí do PSL mineiro, e ela vai para uma secretaria diretamente ligada à presidência da República, né? Eu acho que é melhor, né? Melhor para ela dar um status de ministra sem ser ministra, né? E a presença dela lá me parece que vai abrir um diálogo, não é mais fácil, mais tranquilo com toda a classe artística, embora ela seja uma mulher mais da direita, mais centro-direita, essa coisa toda, mas vai saber conversar aí, vai saber articular com a classe artística da esquerda, né? Tenho certeza que isso vai acontecer. Agora, fica aquela dúvida, né? Ela vai trocar a montanha de dinheiro que ela ganha por mês na Rede Globo por para nós pobres mortais, excelente salário, né? Sem dúvida nenhuma, não é que se paga para um diretor nacional de cultura, qualquer coisa na casa de 30 mil, 35 mil, qualquer coisa assim, né? É o salário abaixo do presidente da República, da 37, 38, então por aí, vai. Ela vai trocar os poupudos, sei lá, 150, 200 pau por mês que ganha a Regina Duarte como atriz contratada da Globo, para ganhar um salário de 30 mil, na Secretaria Nacional da Cultura? Fica aí a interrogação. Hoje já saiu todas as redes sociais, né? O William Bonner anunciando ontem que ela terá que suspender, né, o seu contrato com a Rede Globo para, evidentemente, assumir o cargo público, né? Então, é o assunto que está na pauta nacional, né? Depois das barbaridades ditas no vídeo pelo secretário anterior, e todo mundo no aguardo aí do sim oficial da Regina Duarte, que deve acontecer amanhã, quando ela estará em Brasília, ao lado do presidente. Me parece que ela será realmente nomeada e terá carta branca para montar aí o seu time. Muito bem, queria mandar um beijo aqui para a dona Maria Otávia, que acompanha a gente diariamente em casa, tá certo? Obrigado por estar conosco, obrigado pela audiência, continue aí prestigiando a gente, um beijo para a senhora e para todas as mulheres, para todos, de maneira geral, que acompanham diariamente aqui o Ponto de Vista. Que hoje tem como convidadas, né, duas mulheres aqui presentes, aqui à esquerda, Ana Paula Valeiras, Ana Paula que chefia aí a seção de Vigilância em Saúde da Secretaria da Saúde aqui de Santos. Prazer recebê-la. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Trazendo aí algumas novidades na área da vigilância em saúde, tanto aqui do nosso município, como também um panorama aí no estado e no Brasil. Obrigado, Ana Paula, por estar conosco. Gisela Monteiro, doutora em psicologia clínica, professora aqui da Universidade de Santa Cecília, Unisanta, está com a gente também para colaborar em mais esta edição. Tudo bem, Egi? Tudo jóia. Obrigada por estar aqui mais uma vez, sempre bacana participar com vocês. E o Marco Santana na ponta, sempre atento às redes sociais, não é, acompanhando aí o que vai acontecendo pelo Brasil e pelo mundo, né? E a sua participação também, que é sempre importante conosco. Tudo certo aí, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos. Uma expectativa com relação à decisão que a Regina Duarte vai tomar, mas acho que uma informação importante que vai fazer pesar essa decisão dela é o fato dela ser esposa de um grande pecuarista, o maior pecuarista da região de Barretos,
ligado ao agronegócio. Vamos ver até onde vai a comunhão de bens aí, quanto isso aí vai influenciar na decisão dela. Outra coisa que eu gostaria de registrar aqui, Edgar Butrão, é a participação do ministro Paulo Guedes no Fórum de Davos. Ele fez um discurso hoje de manhã e disse que a culpa pelo desmatamento no Brasil é dos pobres, que como não tem o que comer, vão desmatar. E aí você vai ler a notícia, acha que é alguma pegadinha, acha que o repórter pensou uma frase específica no discurso dele, mas não, né? O discurso dele inteiro foi baseado nisso daí, e ele ainda defendeu os agrotóxicos, né? Diz que o Brasil, o mundo precisa de agrotóxicos para poder produzir alimentos e garantir, acabar com a fome da população mundial, né? E ele em nenhum momento se lembrou de que o certo mesmo é produzir os produtos orgânicos, né? Que aí, a partir do momento que eles têm escala, eles ficam mais baratos e tem uma alimentação mais saudável para toda a população. O certo mesmo era ele não tocar nesse assunto, em hipótese alguma, né? Deixar isso quieto, responder monossilabicamente se fosse consultado, porque a situação do Brasil está mais feia do que bater na mãe na noite de Natal em relação a essa questão ambiental, questão da floresta amazônica, né? Por outro lado também, a queimada e os incêndios nas florestas australianas, né, causaram perplexidade porque não houve manifestação, né? O Macron ficou quieto, a própria Angela Merkel também não se manifestou, grandes lideranças europeias não falaram absolutamente nada, a menina Greta também não ouvi nada a respeito disso. O que aconteceu lá? Foi um meteoro que caiu nas florestas australianas? Eu acho que tanto deve-se criticar, né, o mau comportamento do governo brasileiro, os equívocos dos governos brasileiros, né, que ligam para coisa nenhuma em relação a questões ambientais, né, fingem que ligam, né? Não só o governo Bolsonaro, os governos para trás também, os governos de esquerda, de Lula, Dilma, enfim, os incêndios aconteciam, desmatamentos ocorriam, enfim. Agora, com as frases do Bolsonaro, que nesse período houve um desmatamento acima do que a gente tinha de expectativa. Agora, o Paulo Guedes devia ter ficado quieto com relação a esse assunto, não abrir a boca, falar só da questão econômica, embora seja difícil, né, porque eles ligam muito a questão econômica à preservação ambiental, né? Mas com a situação do Brasil tão ruim, tão difícil nesse tema, seria melhor ele passar em branco, né? Não passou, agora passa outra imagem negativa, né, em relação à questão dos agrotóxicos, enfim, eu sei lá, enfim, vai ter isso. Diga, Santana. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Butrão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite para você que está sempre na reprise. Lembrando que o programa é ao vivo, acaba às 2h30 da tarde, até a reprise que começa às 8h. Só Deus sabe, e ele às vezes duvida até do que acontece na nossa confusa República Brasileira, né? O Lima Duarte disse que vai ficar bom a viúva porcina, né, no governo do senhorzinho Malta, né? Foi isso que ele disse. Você gostou dessa avaliação, Gisela? É incrível. Eu admiro alguém como a Regina Duarte, qualquer pessoa que assuma um cargo público em 2020 com as redes sociais do jeito que são as pessoas. Ontem teve o Sérgio Moro no Roda Viva. Eu assisti uma parte. E aí você acompanha no Twitter, tem as opiniões mais disparatadas de que ele responde tudo, de que ele está centrado, de que ele é firme, ou de que ele está evasivo, que ele não é objetivo, sai pela tangente. Então, assim, tem que ter muita coragem para assumir um posto, para se expor, porque você se expõe, né, a sua conduta, a Tem sua... muito, né? Nossa, não é pouco, E essa área da cultura é uma área bastante delicada, que o Roberto Alvim tinha que sair, tinha, né? Aquele vídeo dele é inaceitável. Eu acho que ele está delirante, assim. Quando ele coloca, ou é isso, ou é nada, né? Ou não é nada, ou é a política que ele está propondo, ou não é nada. O governo não tem que propor política, tem que dar condição para a cultura se manifestar, né? A cultura é uma manifestação popular de diversas etnias, de origens, de pobre, de vários
pobre, classe média e rico, de diversas localizações, com diferentes formas de expressão. Eu acho que o governo tem que veicular isso. E eram 20 milhões, e eu estava ouvindo que o governo do estado, o orçamento do governo do estado de São Paulo, ano passado, foi 38. Para a cultura. Para a cultura. Esse é um prêmio nacional com 20 milhões, achando que estão fazendo ópera, né? Ópera, a pintura, escultura, que, claro, são manifestações artísticas que eu, por exemplo, não acompanho ópera, não entendo de ópera, nunca convivi, eu precisaria aprender a apreciar, é uma coisa erudita, né? Então, eu acho que foi completamente descabido. Desejo muito que a Regina Duarte se inspire, que ela sucesso, né? tenha sucesso, que ela seja uma democrata no lugar ali, no papel, e que as coisas Ô, Gisela, fluam. e o preocupante nesse Prêmio Nacional de Cultura que ele anunciou, que o ministro foi embora, mas o prêmio continua. Então, Eu ouvi agora no se rádio ele- que acho que eles vão suspender. mas a grande preocupação é quais os critérios que eles iriam escolher para definir os vencedores, né? Segundo o viés ideológico deles, né? Onde é que fica a cultura popular, os grandes artistas brasileiros, eles iam ser completamente extirpados desse processo, né? Para quê? O objetivo deles era manter, ressaltar essa visão de mundo deles, que também não é nada assim grandiosa como eles imaginam, né? Ô, Ana Paula, é a Viúva Porcina mesmo que você acha que vai? É a Namoradinha do Brasil? Ou é Malu Mulher? Ou, gente- pior de tudo, seria a Rainha da Sucata? Eu não sei Na situação que o qual país está, né? dessas Que a seria cultura está. a melhor ou a pior, mas realmente é muito preocupante. A gente fica aqui tentando deixar o assunto um pouco mais leve, mas é muito preocupante o que nós estamos passando, e principalmente nessa área da cultura. Eu espero que, se ela aceitar, e parece que tudo está caminhando para que ela aceite, que ela consiga fazer um papel novo, né? Um papel de realmente comprometimento com a cultura do nosso país, com uma cultura tão rica, né? Artistas importantíssimos que nós temos aqui, e que realmente veja o lado desses trabalhadores, desses artistas, dessas pessoas que fazem a cultura do nosso país ser até muito bem vista, né? Até fora daqui, e às vezes nem tão bem vista dentro do nosso próprio território nacional. É mesmo. E o lado assim, mais à esquerda, né? A grande maioria do pessoal que atua na área cultural tem mesmo esse viés, né? Mas, afinal de contas, a maioria é sonhadora, entendeu? Né? Um cara que sonha com um mundo diferente, escreve, né? Aquilo que vem na imaginação, enfim, né? Lógico que não é só da imaginação, da inspiração que vive um escritor, não é um poeta, absolutamente nada. Tem que trabalhar o texto, evidentemente tem o suor ali também que conta e conta muito. Né? Às vezes tem muito mais do que a própria inspiração, né? Mas são pessoas que acham que a gente precisa procurar um mundo melhor, né? As pessoas precisam ser mais irmanadas, enfim, né? Mas também aí estão lá no alto do topo da montanha, ganhando milhões, né? E também não fazem grande coisa, vamos falar a verdade, né? Por aqueles que são mais humildes, né? O discurso, às vezes sobem num palanque, alguma coisa assim e tal, sei lá. Olha, tudo é muito difícil, tudo é muito discutível, tudo é muito complicado, entendeu? Agora, o viés mais à esquerda é absolutamente normal e natural de quem faz cultura, quem atua na área cultural, né? O percentual do pessoal que tem essa linha ideológica, enfim, né? É muito maior do que o pessoal que fica mais ao centro, à direita, enfim, como é o caso da Regina Duarte. Aliás, curiosamente, ontem postaram uma foto dela, deve ter uns 40 anos aquela foto. Você viu a foto? Ela e a filha abraçada com o Fidel Castro. E aí? Então, acho que o Bolsonaro não viu essa foto. Qual é o papel? Né? Do outro lado, você viu a foto inteira? Tá o Daniel, como era? O Daniel Filho, que era diretor. A Daniel foto, Filho. do lado do Fidel está o Daniel Filho, que ele foi casado Ele com foi ela. casado com ela, né? Isso é coisa de 40, 50 anos 40 e atrás. poucos anos, 40 e tantos anos atrás, né? Da época da namoradinha do Brasil, né? E, bom, o Daniel Filho tinha também um viés mais à esquerda, enfim, né? Depois endireitou e tal. É assim mesmo, né? Assim mesmo. Você vai se decepcionando com uma determinada linha ideológica, né? vai sentindo que não é bem por aí e tal, que as coisas não funcionam desse jeito, vai se cansando e tal, aí muda de lado, vai mais para o centro, essa coisa toda. Agora,
acho que a cultura é aquela coisa que flui, não é? Flui naturalmente, não é? Dos escritores, dos compositores, dos atores, enfim, né? O artista, né? E isso a gente tem que deixar fluir. É aquela coisa, né? Você vai tem uma peça de teatro para você assistir, que tem uma determinada linha, vai uma determinada direção, uma coisa que não vai muito com você. O que você vai fazer lá? Né? Não vai assistir, Claro. tá certo? Tem que Quem ter para acha- todos os gostos, né? Lógico, claro, evidentemente, né? Se você gosta de uma linha mais poética, uma coisa mais dramática, não é? Ou mais comédia, essa coisa toda, cada um vai naquilo que lhe apetece mais. Agora tem que ter a liberdade, não é como nós dissemos antes aqui no programa, para você oferecer todo tipo de atrativo, todo tipo de cultura para as pessoas de maneira geral, É isso que eu sem penso. censura. É isso que eu penso, que seja também lembrado, né, de todas as áreas da cultura e da arte, né? Não apenas a área aí de teatro, atores, atrizes, mas que seja também valorizado os artistas que nós temos no Brasil, desde as artes plásticas, né, a arte de rua, né, são artes importantíssimas que têm que ser valorizadas. Então, eu espero que ela tenha mais humildes, né? sim, Aqueles que eu não têm espero que ela espaço na tenha TV, esse olhar também, não para esses que já estão milionários, né? Pois é. Não é. são esses que eu estou preocupado. Eu acho É que tem que verdade. preocupar com esses outros. Eu também concordo com você. Bom, a gente recebeu aqui na sexta-feira o Dr. Ricardo Aiden, né? Falamos sobre uma série de assuntos, mas não falamos de AIDS, viu? Não falaram Não de falamos AIDS. com AIDS, sobre Poxa, AIDS com o Ricardo E Aiden. estava com uma pessoa expert. A no AIDS assunto. está completamente controlada, não há mais risco nenhum para ninguém. É uma mentira, né? Completa. O problema é o seguinte, a AIDS saiu da mídia, a gente comenta sempre isso aqui com o Marcos Caseiro, quando ele vem no Isso. programa, né? A AIDS saiu da mídia, ninguém mais comenta a AIDS, porque ninguém está morrendo, propriamente dito, do vírus da AIDS, que a gente acompanhou bem nos anos 80, por ali, 90 lembra, foi, Gisela? opa. 86, 87, 88, artistas de maneira geral, né? Emagrecendo na nossa vista, né? Morrendo 5 dias depois, 10 dias depois. Meu primeiro enfim, estágio né? em psicologia foi na Casa de Apoio ao Paciente de AIDS, na Paciente Alexandre AIDS. Herculano. É? Foi meu primeiro estágio. É uma coisa... 92. Uma coisa dramática, né? Mas a verdade é essa, né? As pessoas estão um pouco enganadas e Estão bastante iludidas, né? enganadas, iludidas, porque com o advento do tratamento que está tendo, e a gente não vê mais as pessoas irem a óbito com AIDS, né? A gente não vê. Mas, em contrapartida, a gente está tendo um público muito jovem que não está se prevenindo e contraindo a doença, né? Nós temos aí os indicadores de 20 a 32, 33 anos estão se contaminando e o importante, com nível universitário, não são pessoas menos estudadas, vamos dizer assim, que então é bastante preocupante. As campanhas continuam, mas de uma maneira muito amena. Nós estamos aí com o tratamento da AIDS há alguns anos e agora também com a PrEP e a PEP, que é o tratamento pós-exposição ao HIV e depois pré-exposição ao HIV. As pessoas tomam medicamento e aí a grande preocupação é que os números nos jovens continuam, né? E que outras doenças oportunistas estão entrando aí para esses jovens também, como, por exemplo, um surto de sífilis que nós estamos tendo no Brasil todo. Sífilis, né? Inclusive com sífilis congênita, que são aqueles bebês que nascem das mães que estão contaminadas. É uma problemática enorme em relação ao tratamento do parceiro dessa gestante quando ela está com sífilis ou ele. Então, é um desafio muito grande. E também aparecendo outras doenças como gonorreia, né, HPV. Gonorreia ainda existe? Gonorreia, doenças que a gente não via há muito tempo. Hepatite C. Hepatite C. Então, assim, todas essas ISTs, essas infecções sexualmente transmissíveis, estão aflorando aí na nossa sociedade e precisa ser falado, precisa ser diagnosticado com rapidez para que a gente possa fazer um tratamento digno para essas pessoas e a prevenção. Você começou atuando nessa área e qual era a tua função, enfim? Eu era estagiária de psicologia na Casa de Apoio, que tinha preponderante... Era um apoio a esse pessoal que tinha o vírus. Era uma morte por... Estavam condenados, né? Era uma sentença de morte. Por semana. Né? Mas a população era uma população que não tinha onde ficar. Então, eles moravam lá. Eram traficantes, prostitutas. Eu aprendi muitíssimo em um ano ali. Era a Lúcia Frigério e a Tânia Vieira, que eram a psicóloga e assistente social,
que até hoje são minhas amigas do peito, são os meus primeiros exemplos. E era uma barra pesadíssima naquele momento, muita contaminação por uso, compartilhamento de seringa. Era o Arnaldo Etzel, era o coordenador. E é interessante que esse público, eles têm se cuidado bastante, né? Essa população que a gente chamava antigamente de risco, né? Hoje a gente nem chama mais população de risco. Eles têm se cuidado bastante. O que nos preocupa é que são aqueles jovens que não estão dentro, né, dessa população. E é importante lembrar que dentro da nossa vigilância em saúde, nós temos, além do Centro de Controle de Doenças Infecto-Contagiosas, nós temos uma população hoje de 8 mil pacientes. Né? 8 mil? 8 mil pacientes que estão ainda em tratamento de HIV e que não tem mais nenhum sinal e sintoma e que, graças a Deus, não morrem pelo HIV, mas é uma população que está continuando em tratamento. Se parar com o tratamento. Se parar com o tratamento é um caos. E nós temos uma casa de apoio, que é a Secasa, que é a seção de apoio, onde nós temos pacientes que não têm condições, não têm família, não tem como dar uma continuidade decente para o tratamento, eles moram dentro da Secasa e fazem todo acompanhamento e com alimentação, médico, psicólogo, assistente social. Então, nós temos aqui no município de Santos também esse setor. Então, é muito importante a gente lembrar que, apesar de não ser muito falado, todo o apoio que a Secretaria pode estar fazendo para essas pessoas, nós estamos fazendo. Mas precisa ser divulgado, as pessoas precisam estar lembrando de que a doença existe e que é um problema de saúde pública. Vamos para o rápido intervalo, a gente volta já, ainda na sequência desse tema, que é muito importante, né? Que está sendo falado aqui em relação ao HIV, AIDS, enfim, você não vai morrer porque os coquetéis estão aí, mas vai virar um escravo ou escrava, né, dos medicamentos. Voltamos já. Tudo bem, retorno aqui do nosso ponto de vista com a Ana Paula Valeiras, ela que é a chefe da seção de vigilância em saúde aqui da Secretaria de Saúde de Santos, a nossa Gisela Monteiro, psicóloga, professora aqui da casa, e o Santana atento aí a tudo que rola pelo mundo, né? E a gente falava então do engano, do erro, do equívoco, né? Envolvendo aí a população mais jovem, pessoal de 20, 21, 25, enfim, né? Que não acompanhou todo aquele desastre que foi a AIDS nos anos 1980, a princípio dos anos 90, enfim, né? Coisa de mais de 25 anos atrás, aproximadamente, 30 anos atrás, e pensa que está tudo resolvido, tudo certo, enfim, vamos transar e acabou, ninguém vai morrer de AIDS, enfim, né? Mas há um leio de engano. Você acha que a desinformação dessa meninada, porque a Ana Paula deixou claro aqui que a maioria é universitário, essa coisa toda, né? Se tem uma coisa que é difícil é que a informação transforme o comportamento, né? E o comportamento na área sexual, da sexualidade, de você ter relações protegidas e tal, a sexualidade ainda é um terreno pantanoso da gente circular, da gente trabalhar. Então, se por um lado foi uma imensa, o governo brasileiro há muitos anos, o Brasil é um país referência, né, no atendimento à AIDS e tal. Então, as pessoas consideram que, como é uma doença crônica, você fica com um vírus indetectável, você não transmite mais, tá, beleza. E esquece-se de todas as infecções que a Ana Paula acabou de citar aqui, fora a gravidez indesejada, né, que também é uma questão na juventude. Então, a informação ser transformada num conhecimento e numa mudança de comportamento na área da sexualidade é o que se tenta fazer, pesquisar, discutir. Então, quando você vai numa escola falar, por exemplo, sobre usar camisinha, não é a técnica de pôr a camisinha, mas quem vai estar com a camisinha, né? Quem é o adolescente ou jovem, se a menina tem na bolsa, ela ainda é considerada uma menina, já está preparada, sai com todo mundo. E o comportamento, o mesmo comportamento do menino é visto como ele sendo um tigrão, um valentão, um menino que pega todo mundo. Então, como colocar, né? Em que momento você para, porque você não pode colocar a camisinha, não pode sair de casa de camisinha, né? Você tem que, em algum momento da excitação ali, utilizar, alguém tem que tomar a iniciativa, um dos dois tem que colocar como uma condição. Isso é muito pouco falado. Como a gente estava aqui antes de começar... combinado antes, né? Das relações de casados, namorados, noivos, não importa, de você estar, o seu ficante fixo, né? O seu PA, sei lá como é o nome. Eu acho que vai ter uma questão muito cultural da família, Sim. Né? Dos valores da família. Nós temos, por exemplo, a vacina contra o HPV, que é uma vacina que é contra o câncer de pênis, câncer de vagina, de colo, né? De colo, tal.
nós temos ainda problemas de famílias que não permitem que as crianças, as meninas principalmente, tomem a vacina contra HPV, porque vai estimular a sexualidade dessas crianças. Então, assim, raciocínio torto, né? Raciocínio torto, valores tortos, né? Então, e a mudança, como você falou, Gi, é importantíssima, mudar o hábito, né? Porque a informação tem. Hoje na internet, qualquer pessoa pega a informação. O que a gente não está conseguindo, e eu acho que isso é uma falha, nós, profissionais da saúde, profissionais da comunicação, da educação, é passar realmente a importância da mudança do hábito. Né? Isso a gente ainda não conseguiu. E são gerações que estão começando a vida sexual sem o risco, né? Quer dizer, o risco, a doença está aí, mas você pode ser controlada, de que seja um hábito, uma tradição, parte da cultura do início da vida ou da vida sexual, sempre protegido. Né? Sim. Então, isso tem que ser falado. Aí a família quer deixar para a escola quer ter o apoio da família, e um deixa, o outro deixa. Ainda é uma grande dificuldade falar abertamente, explicar. Você não está estimulando, né? As pessoas acham que você falar sobre bebida com seu filho, o álcool, né? O uso do álcool, por exemplo, você vai estar estimulando, né? Ah, não, eu prefiro então que ele beba na minha casa porque ele está do meu lado, assim. Tem uns raciocínios que eu não entendo. Então, para transar também funciona? Então, vai transar e tem pais que falam isso. Não, para não ir para o motel, lá, namorada e namorada, deixa no quarto. Se é menino, a família acolhe a menina para ir no quarto, porque o menino é o que está pegando. Isso. Se é a menina, Deus me livre, né? Tem que fazer escondido, que faz de conta que eu não estou vendo. Tem que fazer escondido, Eu acompanhei um caso há uns anos atrás, que era uma família rica e tal, e eu atendi a mãe e ela falava assim, então, eu não sei, porque eu acho que ela está morando aqui. Eu falei assim, como você acha que alguém está morando na sua casa? Ninguém acha nada, ou a pessoa está lá, porque toda noite o filho levava 3 filhos, cada um levava, ou tá, ou não tá, como você acha que tá? Se fosse a menina, dificilmente isso aconteceria. Vou te falar que às vezes você fica em dúvida mesmo. Viu? Olha aí, doutora. Sinceramente, é uma realidade. Mas é bom ter filho em casa, lógico, né? Sabendo o que está acontecendo, essa coisa toda. Mas as pessoas têm que tomar muito cuidado, somente essa geração aí. Bom, eu com meus filhos sempre tive um jogo aberto, né? Tomar cuidado e tal. Fora que este filho vai sair de casa quando, enfim, Boturão, né? se você não põe nenhuma condição, nenhuma restrição. Ele tem casa, comida, roupa lavada, leva a namorada, faz tudo dentro de casa. Para que Eles não querem mais sair, né? Lógico. Até os 40 ele está lá, né? Isso aí pendurado, são né? outros 500. Um já saiu, o outro depois vai ter que sair também. Não senão tem você dúvida. empurra. Eu jogo para fora, claro, pô. Diga, Santana. Não, eu acho importante, nós estamos falando aqui sobre o estabelecimento do diálogo, um diálogo consistente, um diálogo franco, e não aquele diálogo apenas vertical, de cima para baixo. O pai ali, o sabedor de todas as razões do mundo, e vai falar assim, ó, filho, faça assim, né? Mas também tem que saber as razões dele, a visão de mundo dele, o contexto social até que ele vive, para que essa mensagem, ela tenha eco, porque senão o pai fala, o filho ouve, mas não existe mensagem nenhuma sendo transmitida aí. Então é muito importante aí que se estabelecer uma relação fraterna e igual aí nesse diálogo. É verdade. Bom, o que é mais importante, mesmo que as pessoas façam prevenção, né? Sim. Agora, o risco que a gente comentava aqui, que a Ana Paula comentava comigo, como faltam vacinas, né, no Brasil, né? Lamentavelmente houve um problema aí com os laboratórios brasileiros, foi quebra de contrato como do Ministério, essa coisa toda, importação de vacinas da Índia, que parece que a coisa não funcionou. O pior problema né? foi a importação da Índia. Da Índia, porque né? eles porque fizeram... os lotes não batiam com... Eles fizeram um caminho diferente até chegar ao Brasil. Saíram lá da Índia e vieram até o Brasil por um caminho diferenciado. Usaram uma outra estratégia. Quando chegaram no Brasil, isso falado pelo próprio Mandetta, o ministro da Saúde, eles viram que a alteração da temperatura nesses contêineres. Então, a vacina não pode ter alteração. Então, essas vacinas foram devolvidas, foi fabricado um novo lote e, desde outubro do ano passado, esse lote está falando que vai chegar e a gente está aí no aguardo, né, de algumas vacinas. Isso tem prejudicado bastante a nossa população. Nós, profissionais da saúde, também ficamos bastante ansiosos com essa vinda dessa vacina. Principalmente algumas que são muito importantes, como o BCG, que é contra a tuberculose, a pentavalente, que é contra 5 doenças importantes. A pentavalente, ela é posterior à tríplice, ela é tríplice isso, com mais duas. Com mais duas, isso. Antes da gente dava 2 picadinhas na criança, agora é uma vez só. A dupla adulto também com bastante falta. Então, assim, a gente está passando por um período bem difícil em relação às vacinas. Estamos conseguindo obter algum número para que a gente possa vacinar nossas crianças.
Fora ainda o movimento todo antivacinal, que uma vez nós já até falamos aqui no mundo, né, Foi, que é contra a absurdo, vacina. né? Então, assim, e isso faz com que as doenças se aflorem, como, por exemplo, a gente ter perdido a certificação internacional contra do sarampo, né, e hoje a gente está aí com o sarampo acontecendo no Brasil como um todo. Agora, você me falava também, já como faltam vacinas, enfim, é possível temer por outros problemas aí, quem sabe até os próprios coquetéis aí do pessoal que tem o HIV, né? Nós É um temos- receio, vai que... Nós né, temos esses receios. coquetéis começam a faltar, vai ser uma tragédia, né? Eu nem quero pensar nessa hipótese, porque realmente, se faltar esses medicamentos para HIV, realmente... São todos importados. São todos importados. Então, é uma situação bastante preocupante. Então, mais um motivo para você, especialmente você que é jovem aí, na faixa dos 20 e poucos anos, vocês que são jovens, se cuidem aí direitinho, preservem-se, façam sexo com camisinha, especialmente o homem, tá certo? É só agasalhar ali a criança e tudo corre bem, tá certo? Não vai haver problema nenhum, não vai pegar AIDS e não vai fazer nenê também, tá certo? Para quem quer ter um planejamento com mais calma para a sequência da vida. Bom, Ana Paula, tem uma série de vírus aí que andam aí assustando todo mundo, né? Uma morte aí meio suspeita, o Davi Wip foi entrevistado agora, hoje ou ontem, não me lembro bem, por uma emissora de rádio em São Paulo, eu peguei a informação pela metade, enfim, mas parece que é uma coisa parecida com dengue, lembra chikungunya, um pouco do zika, tem aqueles sintomas muito parecidos, enfim, só que o cidadão foi a óbito, né, em Sorocaba. O primeiro caso, depois de 20 anos no Brasil, né, foi na cidade de Sorocaba e é muito preocupante. A Secretaria do Estado de São Paulo nos avisou já sobre esse caso desse óbito. O que ele acontece? É uma virose causada por um vírus, o arenavírus. Arenavírus. Isso. E o que ele É causa? novo esse vírus ou é conhecido? Não, ele já existiu no Brasil há 20 anos atrás. É um vírus brasileiro. Tanto é que a doença chama febre hemorrágica brasileira. E ele é transmitido através de roedores que são contaminados por esse vírus. Não se sabe por quê, como é feita ainda essa transmissão, porque foi uma doença que ficou bem esquecida, né? Não acontecia há 20 anos, foi deixando de lado. É igual quando eu estudei HIV na faculdade, que o professor, quando a gente leu SIDA, ele falou, vira a página que essa doença não existe. Isso na década de 80. Então, você imagina, essa doença também ficou esquecidinha. E aí, agora aparece com um caso fatal, ela é de alta letalidade, febre hemorrágica brasileira, causada pelo arenavírus. Os sinais e sintomas são praticamente iguais da dengue, da zika, são manchas vermelhas, febre alta, dor no corpo, aquela mialgia, dor retroorbitária atrás dos olhos, febre. Então, a pessoa entra nesse estado e acaba indo a óbito. É realmente muito preocupante. A saúde pública do Estado ainda falou que ainda não vai pensar em fronteiras, em fazer alguma medida que está sob controle, mas nós temos que ficar bastante atentos contra esses sinais e sintomas. E nós aqui da Secretaria já estamos fazendo todo o alerta nas nossas unidades para que quando chegar alguém com esse tipo de sintoma, que já fique pensando, pode ser não só dengue, zika, chikungunya, febre amarela, mas também pode ser a febre hemorrágica brasileira. Oxalá que nada disso tem aconteça. que ser feito? Hidratar a pessoa? Hidratação, e entrar muitas vezes até com antibiótico terapia em alguns casos. Antibiótico? Tem uma diferença em relação à dengue, mas também são estudos que ainda estão vendo, porque antibiótico para vírus também não resolve Não funciona muito, nada, né? Então não resolve Praticamente nada. né? Nada. Agora, o secretário Fábio Ferraz, que participou com a gente aqui várias vezes, né? Uma das últimas vezes ele contou quando esteve ao Ministério, enfim, falando sobre a situação, conversou até com o ministro, enfim. Isso, foi e mesmo. O ministro não há dinheiro e tal, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Então, não está dando, tem que se segurar do jeito que dá e tal, vamos tocando. Só que essa coisa de não ter vacina é um fim do mundo, né? O nosso secretário ficou tão preocupado que ele foi mesmo até Brasília, foi conversar com o ministro Mandetta e ele ainda até pensou se Santos poderia comprar as vacinas para que a gente resolvesse o problema, pelo menos do munícipe de Santos. Infelizmente, nós não podemos, Até essa preocupação, essa estratégia foi levantada, mas a gente não tem
como comprar essas vacinas. Porque Então, isso é uma estratégia estadual, né? Ministério, é do então, Ministério mas vai da para o Saúde. Estado e o Estado que As distribui. vacinas são em 3 instâncias. O Ministério, ele faz a compra desses insumos todos, da medicação, dá para o Estado e o Estado distribui aos municípios, né? E toda vez que vai ser a distribuição aqui no Estado, é através do GVE, que é o Grupo de Vigilância Epidemiológica do Estado, essas vacinas chegam, a gente nunca sabe quantas chegarão e quais vacinas chegarão. Porque isso também era uma política sempre... Eu lembro as minhas filhas, a pediatra sempre recomendou vacina em policlínica. Sim. Que tem rotatividade, que é um serviço muito controlado, muito adequado, muito eficiente. A nossa cadeia de frio é muito controlada. Se tiver uma câmara de vacina que a vacina tem algum problema de temperatura, ela é realmente ou desprezada, ela vai para a quarentena. Agora não está chegando no Estado, né? Não está chegando no Estado. E aí o Estado não tem como repassar. Então, quando repassa, então 50 doses de BCG, 30 doses de Aí vira escolha de Sofia, né? Para que unidade vai. E aí é um problema, porque aí a gente tem que distribuir pelas 32 unidades daqui do município de Santos, né? E não dá para você, então, o que a gente faz a estratégia? A gente tem algumas unidades que tem o maior número de crianças naquela faixa etária, então a gente distribui um pouco mais para aquela. Aquela que tem menos, distribui menos. Mas é muito pouco, né? Acaba num passe de mágica. Então, é muito preocupante essa situação da vacina. O Ministério precisa realmente fazer alguma estratégia que consiga que essas vacinas cheguem mais rapidamente às nossas crianças. Porque senão a gente vai começar a ter outras doenças e fora, né? Aquelas pessoas que já não acreditam na vacinação vão falar, olha, não tem a vacina, então não deve ser tão importante. Porque o Programa Nacional de Imunização sempre foi o nosso orgulho. Exemplo, né? Não é? O nosso exemplo, né? Então, por que está acontecendo isso agora? O sarampo, por exemplo, voltou por conta das crianças não serem vacinadas. Sim, é isso, se né? todos nós estivéssemos vacinados contra o sarampo, nós não teríamos passado o que a gente passou desde o ano passado, né, em janeiro e fevereiro, com a vinda do navio para o município, alastrando a doença aí no nosso estado, com a vinda dos venezuelanos no norte do país, né, entrando também com o sarampo. Se nós tivéssemos vacinado, feito a lição de casa como deveríamos ter sido feito, e isso eu chamo a população também a responsabilidade, a corresponsabilidade, né, das famílias para essa vacinação, nós não teríamos enfrentando um surto de sarampo no Brasil e não teríamos perdido a certificação internacional. É realmente uma lástima isso ter acontecido. Diga, Santana. Olha, tudo isso que a gente está falando aqui me faz lembrar que esse governo, ele não só não acredita na ciência, na tecnologia, como promoveu cortes significativos na pesquisa científica em universidades, inclusive na Fundação Oswaldo Cruz, que é um grande celeiro de talentos da biologia brasileira, que realmente, além de produzir, faz pesquisa para descobrir novas vacinas, novas maneiras de imunização de doenças. Então, a partir do momento que o governo federal, né, as pessoas que realmente decidem, não têm convicção de que aquilo é importante, então as futuras gerações ficam numa situação realmente dramática, né? E isso que nós estamos vivendo agora, de falta de vacina no Brasil, tendo que, primeiro, não tem dinheiro para isso, e segundo, ter que importar um custo muito maior, significa que a tendência é piorar cada vez mais, que infelizmente é muito ruim para as próximas gerações. Agora, essa falta de vacina, esse problema, cresceu com este governo do Bolsonaro? Sim. Ou é uma coisa que já vem de muitos anos? Não. A gente sempre tinha algum desabastecimento em alguma ou outra vacina. Mas como nós estamos hoje de até ter zerado, né, algumas vacinas, essa foi a primeira vez. Olha que eu já estou na saúde pública há mais de 30 anos trabalhando com isso. Já passou por vários governos. Já passei por vários, enfim, né? E como estamos hoje... Você nunca viu uma situação tão difícil? Nunca vi uma situação tão difícil. Sempre temos algum problema de uma vacina, essa vacina falta, é abastecida, espera mais um pouquinho, mas assim, há 1 ano e 1 mês sem vacina, isso nós nunca tínhamos vivenciado. É lamentável, né? É triste, acho bom o presidente abrir os olhos, né? E ou muda o ministro, né? E aí fica aquela coisa, a classe média que tem algum recurso vai numa clínica particular? Sim. E paga e compra vacina para os seus filhos, e quem não tem condição fica sem vacina, o que é absolutamente injusto, né? Então, isso que eu falei das minhas filhas vacinarem em policlínica, a pediatra eu vacinei, achei que para catapora,
porque não tinha... E as vacinas vão mudando conforme as doenças... É muito dinâmico. Essa pentavalente era tríplice antigamente. Tríplice. E na particular não existe a pentavalente, é a hexavalente. Então, se a criança consegue tomar hexavalente no particular, porque tem pais, gente, que às vezes não tem situação econômica, mas eles se viram nos 30 para conseguir a vacina para a criança. Sim. E ele vai lá tomar hexavalente. Só que as outras doses, ela não pode voltar para a policlínica e tomar pentavalente. Ela vai ter que continuar no São particular 3, né? tomando a hexavalente. Aí ele não consegue da segunda, não consegue da terceira, e aí a imunização está totalmente perdida. Bom, nas clínicas particulares tem as vacinas. A hexavalente eles têm. Tá, mas as outras todas que andam em falta aí... Tem. Alguma falta ou outra, mas eles têm. A maioria das problema é a vacinas rede eles têm. pública. É a rede pública. O intervalo, já a gente volta aqui na sequência do Ponto de Vista, em instantes. Muito bem, na sequência aqui do Ponto de Vista, Marcos Santana com a participação do nosso companheiro, Uriel. Isso, o Uriel faz uma colocação aqui, mas eu já acrescento aqui, supondo que existam vacinas, né? Ele diz aqui que é preciso incentivar a vacinação, buscando novas formas de vacinação, começando pelas escolas. Sim. É mais ou menos isso que é feito, né? Nós fazemos isso, né? Nós temos o programa Saúde na Escola, que está dentro da vigilância hoje, é o nosso parceiro junto com a Secretaria de Educação. Nós fazemos. Nenhuma criança é matriculada sem que a carteira vacinal esteja em dia. Ela é avaliada, né, pelos nossos técnicos, e essas crianças são acompanhadas durante toda a sua vida. E hoje, Santos, nós temos um sistema informatizado onde facilmente a gente consegue pegar todas as vacinas, não é mais como antigamente era no papel, na folha que se perdia, rasgava, né? Hoje já estão todas informatizadas. Então, esse trabalho realmente existe, é muito importante você ter colocado isso, e porque a gente começa a fazer com que essas crianças também já tenham o hábito, né, e de pensar na prevenção. Então, esse trabalho é feito e feito com bom êxito, junto com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, através do programa Saúde e Escola, na escola. Muito bem. A gente acompanhou aí recentemente, né, casos de violência, né, casos graves acontecem a todo momento, assaltos, roubos, furtos, enfim, né? Na noite da última quinta-feira aconteceu um caso com uma jornalista aqui na cidade de Santos, que a gente sabe quem é, enfim, não vamos divulgar, evidentemente, não vamos citar o nome de ninguém, evidentemente, aqui, né? Sabemos quem é, qual é a família, essa coisa toda, e desejamos apenas o mais rápido e pronto restabelecimento. Foi atendida aqui de pronto na Santa Casa, depois levada ao Sírio-Libanês em São Paulo, feita a cirurgia. Agora a família e ela, evidentemente, aguarda pela retomada, pela recuperação dos movimentos na mão, porque ela teve os seus dedos decepados, né, por um assaltante que, tudo indica, estava chapado, né, de droga, enfim, né, invadiu o carro dela e, enfim, queria roubar, não sei, ou se aproveitar sexualmente, alguma coisa desse tipo, e acho que uma faca, né, não tenho certeza, uma faca acabou decepando os dedos dessa profissional de jornalismo, né? Será que passa na cabeça de um cidadão desse, é um sociopata, alguma coisa desse tipo, a gente possa definir assim, Gisela? É difícil falar sem conhecer a figura. Sem conhecer a figura, mas assim, depende do tipo de droga que use, né? A pessoa pode ter esse tipo de comportamento, principalmente, não é que a droga induz a violência, a fissura de você precisar de outra dose, né? Principalmente o crack, tem algum tipo de droga que o efeito é muito rápido, então a chance da pessoa, ela sente a brisa lá, o efeito, o prazer, e acaba rápido, e a necessidade de outra dose, porque é uma questão neuroquímica, né? Tem centro de recompensa que é ativado, e às vezes dá essa coisa desesperadora de ter que tomar outra dose, e vai atrás da grana. Eu tenho uma parente, esposa do meu primo, morreu aos 36 anos, há 30 anos atrás, 23 anos atrás, assaltada em São Paulo também. O cara, uma enfermeira, o cara foi assaltar, não tinha, deu um tiro na cabeça, ficou uma semana em coma e faleceu. Tinha 36 anos. Queria dinheiro. Queria dinheiro, né? E ela abaixou para pegar a bolsa, né? Nesse caso aí, aqui de Santos. Desde este acontecimento, eu nunca mais deixei a minha bolsa no banco do lado. Desde aquele dia, nunca mais. Eu deixo no chão, eu ponho no chão do carro, assim. Porque é isso, a pessoa está alucinada, né? Então, não dá para dizer que é um serial killer,
Eu estou imaginando que seja por conta de droga. Claro, pode ser um serial killer, mas é muito mais raro a gente ter esse nível de psicopatia, né? Pelas informações que a gente teve até agora, diante do local onde foi feita a abordagem e onde o sujeito está preso, foi preso próximo a uma Cracolândia, ali no José Menino, ali onde tem aquele túnel do VLT, um problema social imenso ali, um problema médico, na verdade, ali, que de saúde pública, né? É uma doença, né? Dependência porque química. o sujeito que está tóxico-dependente, ele fica completamente com a consciência alterada, né? Então, é uma situação de difícil solução e acho que ajuda a explicar, né, os motivos que levaram a um ato tão atroz assim, né? A gente, de um ponto de vista, dedos, se fosse minha amiga ou minha parente, assim, dá uma raiva, um ódio, dá vontade de matar a pessoa, né? Isso é uma reação emocional do sistema límbico do ódio, da raiva daquilo acontecer. Se a gente for pensar, eu como psicóloga penso que é uma pessoa extremamente doente, né? Que precisa ser tratada, que precisa ser cuidada, porque e que é uma isso. vítima, né? As pessoas vão vendendo evitar coisas. que outras pessoas também vão pelo mesmo caminho, né? Agora, o que a gente sabe que se esse cara ele já foi preso, o que vai acontecer? Obviamente, o nosso sistema prisional ele não é reeducativo, né? Isso daria 1000 outros programas, mas eu, por exemplo, eu acho que crime de colarinho branco, o cara não tem que ser preso. A ameaça à sociedade que ele é na atividade dele, como um cara corrupto ou que recebe. Então, assim, põe o cara para trabalhar para o Estado, não precisa estar dentro fechado. Esse cara, por exemplo, ele tem que estar fechado, mas tem que ser tratado. Aí ele é tratado que nem um animal. Se bem que o meu animal em casa, o meu vira-latinha, eu cuido muito bem dele. Com todo respeito aos animais. Com todo respeito. Mas esse cara, ele tem que ter um profundo investimento, não estou dizendo de grana, mas de tratamento, de atenção, de cuidado, de diagnóstico. E não vai ser na prisão que ele vai receber. Não. Claro que não. Óbvio que não, né? Então, sabe Deus o que vão fazer com ele lá dentro, como ele vai sair. Melhor do que ele entrou? Difícil, né? A gente sabe que crack não tem dentro da prisão, né? Não tem mais crack dentro da prisão, porque o crack é ruim. Como é que a gente fala? Esses comandos aí crime organizado. O crime organizado tirou de dentro da prisão porque ele não é bom. Eles querem alguém que dependa de um tipo de droga, mas que possa fornecer o seu pagamento, que tenha algum controle. E o crack não está mais dentro da prisão porque ele escraviza. Quem quiser ler essas coisas, leiam a trilogia lá do Drauzio Varela, é sensacional. Prisioneiras, Carcereiros e o Carandiru, que é um tratado é uma sociologia do mundo na prisão. Então, é lamentável que a moça tenha perdido os dedos, que o que tem acontecido... Mas está viva, né? Está viva. E isso que esse importa. cara... O mais importante de tudo é que ela está viva e os movimentos vão ser recuperados, a gente espera isso, E ela, né? quanto tempo ela vai demorar para se livrar disso, né? Tem que ter um investimento no atendimento psicológico dela, né? Porque você revive a situação. E um apoio para muito sair grande. de casa novamente, sozinha de novo, vai demorar um certo tempo para ter coragem para fazer isso. Sim, né? sim. É uma coisa muito traumática, evidentemente. Teve esse problema, foi feita uma cirurgia, né? E uma recomposição aí das mãos Conseguiram dela, reimplantar? Né? Parece que sim, né? Não tenho certeza absoluta. Mas eu não acompanhei muito o sim, caso. Mas a distância me parece que sim. Agora precisa recuperar a movimentação, os movimentos das mãos, enfim, né? Mas ela poderia ter morrido, a verdade é essa. Né? Ou ela pode, de repente, dar uma guinada, né, nisso tudo. Né? Tem pessoas que têm uma força tão grande. Você sabe exatamente. Né? E ela, como jornalista, pode desenvolver um trabalho Às depois. vezes a pessoa vira ativista, né, de um causas trabalho sensacional sobre isso. Né? Então, o que a gente pode desejar é que realmente ela fique bem, né, e que se recupere bem em todos os sentidos. Ela que já fez um trabalho muito interessante, né, com muita profundidade, com uma TV francesa, sobre o desastre não foi de Brumadinho, foi o anterior, Mariana. Né? O desastre de Mariana, que aconteceu por lá, o descaso completo, né, das autoridades brasileiras, dos governos brasileiros, enfim, né, o governo de Minas, da própria Vale, enfim, com o que aconteceu em Mariana já faz, acho que 5 anos, né? 5, mais ou menos. 5 anos, né? Já vai fazer um ano Brumadinho, né? E Brumadinho? Passa tão rápido, né, que... Os mortos virou uma rotina, né? Ainda as faltam famílias alguns, estão lá à deriva, né? Enfim, ninguém sabe exatamente como é que vai ficar a situação dessa gente, lamentavelmente largados, abandonados aí pelo Estado e que não receberam
tratamento A adequado pela psicóloga empresa. que eu falei, que foi a primeira psicóloga com quem eu trabalhei na Casa de Apoio ao Paciente AIDS, está em Brumadinho há um ano. Ela está lá trabalhando. Com as Trabalhando vítimas. Uma missão. pra Para comunidade, Vale, né? ela foi contratada, um grupo, né? Está lá trabalhando. Esperamos que a Vale, além desse trabalho psicológico, né, atue num trabalho Opa. financeiro, né, mais adequado para recompor, para recuperar a vida daquela gente, da cidade propriamente dita, né? Bom, agora estamos no verão, né? Sim. É um verão esquisito, para a alegria daqueles que odeiam aquele calor insuportável, né? Eu sou um desses, Eu também. diz ela também. E está com verão ameno, né? Ameno. Faz 2, 3 dias bem quente, aí chove adoidado, refresca o tempo. A gente sente até frio, pô, né? Com essas viradas de tempo. Muita gente resfriada, inclusive, por conta disso. Mas a vigilância está atenta aí. Alimentos, por exemplo, é sempre uma coisa complicada, né? É uma coisa nessa bem época. complicada. Nós, da Vigilância Sanitária, temos feito um trabalho incansável, né? Principalmente nos pontos turísticos, shoppings, praia, quiosques, na fiscalização desses alimentos, né? Porque as pessoas realmente acabam não tendo muito cuidado com questões de higiene, né? O turista, principalmente quando vem para a praia, ele está mais preocupado para se divertir, para, né, curtir as suas férias e às vezes esquece, né, de algumas coisas que são básicas, né, para manter a saúde. Então, realmente, as doenças do verão nos preocupam, né, as diarreias, né? São doenças diarreicas que realmente pode acontecer. Isso tudo é virose, né? Tudo virose, né? Então, são doenças, às vezes, que a gente acha que é de menos importância, mas que tem causado alguns problemas na saúde e a gente tem que estar o tempo todo falando sobre as questões da fiscalização, das orientações, né? Porque o que nós queremos não é a multa da fiscalização, não é esse o nosso intuito. O nosso intuito é que tenha a mudança de hábito, que as pessoas realmente, tanto os comerciantes como as pessoas usuárias do serviço, que realmente cuidem, né, da sua saúde através da alimentação, da água potável, né, dos hábitos de higiene que são necessários. Muito bem, a coisa é realmente bastante preocupante, é preciso tomar cuidado nessa época de clima quente, né? Embora, repito, né? É mais para primavera do que propriamente para um verão, né? Aquele verão que castiga a gente aí pelas Sim. ruas da cidade, a gente anda meio cambaleando aí, com a temperatura 35, 36. Isso tem acontecido muito pouco, como já era previsto, né, anteriormente. Aliás, esse clima assim era muito propício ao Aedes aegypti, né? Não sei se mudou alguma coisa. No Aedes a gente está tendo, o ano passado nós tivemos 148 casos, hoje nós estamos com 2 casos confirmados e no ano de 2020, o que tem de alerta para a dengue, principalmente nos estados do Norte, Nordeste, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Para a nossa região, nós estamos com um vírus tipo 2, que é um vírus que já circulou anteriormente, mas nós não podemos abaixar a guarda, né? Nós continuamos com os nossos agentes de endemias fazendo todo o trabalho de prevenção, com o nosso Departamento de Educação Continuada fazendo também o trabalho. Agora estamos trabalhando nas balsas, rodoviárias. Por quê? Porque nós estamos também atentos a esses turistas que estão chegando, alugando imóveis de temporada, né, para que eles também deixem esses imóveis em condições para que a gente não tenha criadouros, né, nesses locais. Então, assim, não podemos baixar a guarda porque ainda tem as doenças Zika, chikungunya e febre amarela. E febre amarela é uma doença que está muito preocupando o Ministério, porque a região sul e sudeste, que não é o nosso caso aqui, mas grande parte da região sul não tomou a vacina contra a febre amarela, porque não quiseram tomar, porque tem a vacina, não está em falta. Então, é um problema que pode surgir na região sul e sudeste, a questão de novo da febre amarela como a gente teve. Aqui em Santos, nós já tivemos um público de mais de 360 mil pessoas que já tomaram a vacina, né, na nossa população. Então, a gente espera que quem não tomou a vacina, por favor, compareça às unidades básicas, às policlínicas e tome a vacina contra a febre amarela, né, uma vez só, para o resto da vida. Crianças que tomam aos 9 meses, a novidade que nós temos agora em 2020 é que a criança que tomou aos 9 meses vai tomar um reforço aos 4 anos. Isso não existia até o ano passado, então a partir de agora, janeiro, as crianças que tomaram aos 9 meses, aos 4 anos vão tomar novamente.
Muito bem. Antes de encerrar, queria deixar um registro aqui, um abraço aqui aos amigos do Esporte por Esporte, né? Participei do programa ontem, a convite do nosso amigo Aldo Neto, né? Com o Ricardo Pérez, com o Dami, com o Flavinho, com o Wagner também. Interessante, um papo descontraído, sempre em cima das notícias do Santos Futebol Clube, né? Queria deixar sempre um beijo carinhoso ao nosso Armando Gomes, tenho certeza que em breve ele estará conosco novamente. E um abraço especial também ao Sérgio Williams, jornalista Sérgio Williams. Estive ontem lá também no Instituto Histórico Geográfico de Santos, abraçando lá o Sérgio, que tomou posse como presidente do Instituto, né, para esta gestão que se inicia agora em 2020, vai até 22, né, 20, 21 e 22, né, 3 anos, sucedendo o Lupércio Mussi, que agora é o vice, tá certo? Trocaram de cadeira, né, apenas, e a gente espera que o Instituto continue avançando, continue crescendo, afinal de contas é a história da cidade que está ali guardada para todos nós, né? Ana Paula, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Até uma outra com a gente. Até uma outra. Sempre prazer recebê-la. Obrigada. Santana diariamente conosco. De segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde, você acompanha a gente aqui ao vivo. E a reprise do Ponto de Vista é às 8 da noite. Tchau. Obrigado, gente.